Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Bom é estar na presença do Senhor, amém? Meus irmãos, nós já cantamos louvores, e que momento de louvor maravilhoso, não é? Deus é bom, o Senhor é maravilhoso. O Espírito do Senhor realmente se move, né, irmãos? Meio aos louvores, como é bom louvar o Senhor com alegria de coração rendido, entregue ao Senhor. Você está no lugar apropriado, amém, amados? Aí no seu lugar, feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer ao Senhor pelo primeiro dia da semana, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado, sua presença em nossa vida, agradecer ao Senhor pela nossa casa, o pão que Ele tem colocado à nossa mesa, agradeça ao Senhor pela tua família, agradeça ao Senhor pela tua salvação, agradeça ao Senhor porque Ele é seu Pai. Pai, nós lhe agradecemos por este primeiro dia da semana, agradecemos pela sua presença que não tem faltado, todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, agradecemos porque o Senhor é bom, misericordioso, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, agradecemos porque o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa presença, agradecemos porque a sua graça tem nos conduzido ao arrependimento, agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem firmado a sua palavra no nosso coração. Nós lhe agradecemos e lhe agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, fazer uma pergunta aqui a vocês. Sei que tem muita gente aqui, não vai dar de ouvir todos. Mas vamos selecionar um ou dois aqui. Quem souber a pergunta que eu vou fazer, levante a sua mão no seu lugar, por favor. Não tenha vergonha. Pergunta fácil. Alguém aqui, entre nós, sabe o significado do seu nome? A irmã que sabe, quem mais? O irmão William sabe, a irmã Inayara sabe. Alguém mais sabe o significado do seu nome? O Eduardo, o irmão Eduardo sabe. O irmão Eduardo, o senhor pode falar qual é o significado do seu nome? Convicto e forte? Convicto e forte, isso? Convicto e forte. Eduardo significa rico. Amém. Rico e forte. A irmã do Ministério de Dança, a irmã aqui, ela sabe o significado do nome dela. Você sabe o significado do seu nome? Como é o significado do seu nome? Joia. Ó, irmãos, que lindo, né? Irmão William, qual é o significado do seu nome? Protetor, guardador. Amém. Pessoal, então algumas pessoas aqui, do número de pessoas que nós temos aqui, uma parte pequena sabe o significado do seu nome. Não é muito da nossa cultura colocar o nome dos nossos filhos de acordo com o significado. Algumas pessoas, quando vão colocar o nome dos filhos, procuram, mas a maioria das vezes não é assim. Às vezes as pessoas colocam o nome do filho por um ator, não é? Um apresentador, alguém, não é? Que ela admirava. Às vezes coloca o nome do filho porque ela quer colocar um nome diferente. Aí nós temos hoje os nomes aí, né? Bem diferente, bem criativo, que as pessoas colocam nos seus filhos. A nossa cultura não é assim, de colocar o nome da criança de acordo com o significado. Mas na cultura judaica, em outras culturas, era muito comum, quando fosse colocar o nome nos filhos, né? Colocassem o nome de acordo com o momento do nascimento, né? Com situações que aquela família passou, que aquela mãe passou, né? Então era muito comum. Por exemplo, nós temos na Bíblia alguns homens com os seus nomes e os seus significados bem conhecidos. Exemplo, vou falar o Sete, não é? Sete foi filho de quem? De Adão. E quando Eva ficou grávida, não é? De Sete, ela colocou esse nome porque Sete significa compensação, substituto ou nomeado. Então, Caim havia matado Abel, Eva ficou grávida de Sete, quando ela teve um menino que viu que era um homem, não é? Ela ficou feliz, porque agora Deus havia, né, dado alguém para substituir, para compensar aquele que se perdeu, aquele que foi morto, não é?
Por exemplo, Abraão significa pai de muitos, ou pai de nações. Está relacionado ao seu chamado, não é? Está relacionado à sua missão. Deus tirou Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus, disse: ó, Abraão, vai para uma terra, não é? Que eu te mostrarei. Deus ali fez a aliança com Abraão, prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas pessoas, de muitas nações. Por exemplo, o nome Moisés. Alguém sabe o significado do nome Moisés? Tirado das águas, né? Então Moisés, tirado das águas. Parece que realmente ele foi tirado das águas. Quem tirou Moisés das águas? A filha de Faraó. Estava lá tomando banho, tal, aí viu lá aquele cestinho de junco, não é? E aí encontrou a criança. Então Moisés significa tirado das águas. Então os nomes sempre estavam associados a certas situações do momento, aquilo que a família passou. E o nosso Deus, o Deus que nós servimos, por exemplo, ele é chamado de muitos nomes e muitos títulos na Bíblia. Quando você lê de Gênesis, Apocalipse, você vai ver pessoas se referindo a Deus por muitos nomes, principalmente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus, ele é chamado por alguns nomes. Eu trouxe aqui alguns a vocês. Primeiro nome que chamam a Deus no Antigo Testamento, El Shaddai. Alguém sabe o que significa El Shaddai? Deus Todo-Poderoso, ou Deus a rocha, não é? Então, El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, está lá em Gênesis 17:1. Outro nome que chamam Deus no Antigo Testamento, outro título que dão a ele, é El Elyon, que significa Deus Altíssimo. Está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Outro nome, esse daqui é muito usado, né? Tem até uma canção aí que fizeram com esse nome, que é Jeová Jireh. Tem uma canção muito agora foi gravado aí, não é? Tava muita gente cantando, louvando. Está lá em Gênesis 22:14, Deus proverá. É aquele relato em que Abraão vai ao monte oferecer o seu filho em sacrifício, como Deus o havia ordenado. E ali Deus proveu um cordeiro, não é? A representatividade do Cristo ali. Para um substituto, alguém para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então ali Abraão chamou aquele local de Jeová Jireh, o Deus da provisão. Outro nome, Jeová Rafá. Está lá em Êxodo 15:26. Jeová Rafá quer dizer Deus que sara. Deus que sara. Outro nome, Jeová Nissi. Está lá em Êxodo 17:15. O Senhor é a minha bandeira. Tem um louvor, irmãos, antigo. Esse louvor era ministrado muito aqui. Quando eu ouço ele, eu lembro, né, que o irmão Ivaldo ministrava muito aqui na igreja, quando eu era menino, né? É um louvor do Kleber Lucas. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El. Quem conhece? Todo poderoso, maravilhoso, o nosso a magia, Deus, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela. Amém. Amém. Lembraram? Quando vocês chegarem, vocês colocam no YouTube aí, Deus Poderoso, né? Acho que esse é o nome do louvor, Kleber Lucas. Deus Forte, Kleber Lucas, na época que era crente. Aí você coloca lá no YouTube, você vai ouvir, né? Deus vai falar com você. Maravilhoso, amém, irmãos? Então, Deus era chamado por muitos títulos, né, no Antigo Testamento. Mas há um título que você vai ver poucas vezes no Antigo Testamento se referindo a Deus, que é o título de Pai. Parece que são 8 vezes que se refere ao Antigo Testamento como Pai. E quando se refere a Deus como Pai, quando se refere a Deus como Pai, é no sentido de o Deus que cuida, ou o Deus chefe da família, ou o Deus que cuida da nação. E os judeus não tinham muito hábito de se referir a Deus como Pai. Porque para eles chamar Deus de Pai era
elevá-los a um nível de intimidade, e eles não tinham essa visão do Senhor. Inclusive Jesus, quando ele vem e ensinando, ensinando as pessoas, ensinando em Jerusalém, Jesus, ele chama Deus de Pai. E isso causou um alvoroço no meio dos líderes da época. Vamos ler lá em João capítulo 5. Só para você ter uma ideia, a referência de Deus como Pai no Novo Testamento contém mais de 272 vezes. 272 vezes a referência ao nosso Deus como Pai. Você vê que aí é muito mais do que no Antigo Testamento, não é? Então, João capítulo 5, nós iremos ler a partir do versículo 12. É a cura do paralítico de Betesda. Você conhece a história? Havia um homem que estava há quantos anos? 38 anos, acamado. Ele estava ali em um tanque que acreditava-se que um anjo vinha e tocava nas águas daquele tanque, ela se movia, e o primeiro que pulasse ali era curado. E aquele homem estava ali, acamado, e Jesus passa por aquele lugar, e Jesus se direciona àquele homem, que há 38 anos estava enfermo naquela situação. E Jesus pergunta se ele quer ser curado. E quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele não fala se ele quer ou não, mas ele fala o porquê que ele acha que não é curado. Ele diz: Senhor, olha, eu estou aqui e não tem ninguém por mim. Quando a água se agita, sempre outro vai e pula à minha frente. Às vezes, irmãos, a gente foca no lugar que não é para se focar. A gente dá atenção para as coisas que não são para dar atenção. Quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele não responde a Jesus, mas ele expõe aquilo que está no seu coração, aquilo que o fere, aquilo que o machuca. Senhor, não tem ninguém por mim, ou seja, até a minha família me abandonou. Até a minha família me abandonou, não tem ninguém por mim, ninguém que possa me ajudar. Não é, irmãos? Então, Jesus vai, e aí Jesus dá uma ordem a ele: levanta, toma a tua cama e anda, né? Sai por aí. Só que era, irmão, sábado. E havia lei, não é? Do de sábado, o descanso do Senhor, não podia fazer serviço, obra. E Jesus manda aquele homem levantar e tomar a cama. E quando o homem toma a cama e sai daquele lugar, as pessoas, os mestres da lei, veem ele andando com aquela cama e vão questionar: quem mandou você carregar essa cama? Quem te curou? Ele não sabe quem era que tinha o curado, né? Mas depois ele encontra Jesus. Aí vamos ler aqui, versículo 12. Perguntaram-lhe então: quem é o homem que te disse, pega a tua maca e anda? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Jesus lhe disse, olha o que Jesus falou: o meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Por essa razão, os judeus queriam matá-lo ainda mais, pois não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, e assim se fazia igual a Deus. Então veja só, foram questionar o homem, quem o curou, não é? O homem depois se encontrou Jesus, houve a identificação da cura. Foram questionar a Jesus porque ele havia feito isso. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, então eu também trabalho. Então, como filho, ele está dizendo: eu sou parecido com o meu pai, eu sou igual ao meu pai. Se ele trabalha, eu também trabalho. Porque o filho em Israel aprendia o ofício do pai. A profissão natural de todo filho era herdar os negócios, era herdar a profissão
do seu pai. Então Jesus está dizendo, se o meu pai trabalha, eu também trabalho. Então o filho é igual, é parecido, o filho parece com o pai. Amém, irmãos? Por isso que tem pessoas que olham para você, que já olharam para você, que conhecem o teu pai, falaram assim, rapaz, mas tu é a cara do teu pai. Ou quando não falaram que você, da sua aparência, parece com o seu pai, por coisas que você faz, as pessoas que conhecem o teu pai, que são próximos, que são íntimos, identificam. E assim, rapaz, tu fala igualzinho teu pai, tu fala igualzinho tua mãe. Esses teus aí gestos é igualzinho que teu pai faz, igualzinho que tua mãe faz. Por quê? Porque nós herdamos. Então Jesus está dizendo, se o meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Amém, irmãos? E Jesus, ele é chamado de o Filho unigênito. Lá está escrito lá em João 3,16. O que está escrito lá, irmãos? Porque Deus fez o quê? Alguém está com dúvida desse versículo ou ficou assim com vergonha de falar e a voz se sobressair aos outros, né? Porque Deus amou o mundo de tal que fez o quê? Para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja só, Deus amou o mundo de tal maneira que ele resolveu entregar Jesus, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas receba a vida eterna, sendo filho de Deus, como está escrito lá em João 1,12. Alguém pode abrir em João 1,12? João. Está escrito, contudo aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o quê? A autoridade de se tornarem o quê, irmãos? Filho de Deus. Pode passar o próximo, por favor? Os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de quem? De Deus. Então, se não éramos filhos, éramos o que então? Criatura. Porque fomos criados por Deus. Mas para ser filho de Deus, é necessário ter a Jesus como seu único Senhor e Salvador. É necessário receber a Jesus, então, ser filho de Deus por adoção. Ele dá a autoridade. Jesus dá o direito de ser chamado filho de Deus. Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Você é filho de Deus? Todo pai, irmãos, tem algumas características. Eu selecionei aqui algumas características de um pai. Tem muitas, eu sei que você aqui vai pensar em muitas delas. Mas eu selecionei aqui algumas características de um pai, para a gente meditar essa noite dentro dessa palavra. Primeira característica de um pai é que todo pai deve ser o exemplo, deve ser a referência dentro de casa para a sua família. Amém? Então, todo pai, ele é o líder, ele deve ser exemplo, ele deve ser referência. Ele deve ser alguém que os filhos devem parecer. Então, você como um pai cristão, o seu filho tem um bom testemunho, olhando para a sua vida, porque você deve ser a referência para o seu filho dentro da sua casa. Você deve ser o exemplo para o seu filho dentro da sua casa. O exemplo de oração, o exemplo de amor à palavra, o exemplo de serviço no reino, o exemplo de cuidado para com a sua casa. Os filhos aprendem mais com os exemplos do que com as palavras. Tem conselhos que teu pai te deu, que talvez você não lembra, mas tem atitudes que ele tomou dentro da sua casa que ficaram marcadas em você.
Às vezes você viu uma cena do teu pai discutindo com a tua mãe. Aquilo ficou marcado. Ou você viu uma cena do teu pai cuidando da sua mãe, amando a sua mãe, protegendo a sua mãe. Você tomou aquilo como referência, aquilo marcou você. Então todo pai, ele deve ser um exemplo. Todo pai deve ser uma referência. E Deus tem esse atributo. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 5, versículo 48. Mateus 5, 48. Olha o que está escrito. Portanto, vocês devem ser perfeitos. Como é perfeito quem? Quem é perfeito? O Pai Celestial. Aqui ele está falando a respeito do tratar do próximo, principalmente do inimigo. Ele vai dizer que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, né? E aí, Jesus traz, no final do capítulo 5, esta palavra. Portanto, vocês devem ser perfeitos. Aí ele dá a referência. Como é perfeito quem? O Pai Celestial de vocês. Então, todo líder, todo pai dentro de uma casa, ele é o exemplo. Ele é a referência. Ele é alguém que os filhos devem, sem ter um desejo de parecer, de ser igual. Então nós, como filho de Deus, por adoção, por meio de Cristo Jesus, pela ação poderosa do Espírito Santo, nós devemos ser perfeito, como é perfeito o nosso Pai. Nele não há falhas. Ele é perfeito, ele é santo. Amém? Veja o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro 1,15. Está escrito assim: mas assim como é santo aquele que o chamou. Vamos ler o final todo junto? Sejam também santos em toda a sua. Então, o nosso Pai Celestial é a nossa referência. Ele é perfeito em todas as coisas. E aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo aos irmãos, hoje para nós, ele diz: sede santos. Santo é separado, não é? Então nós não temos mais nada com este mundo. Diga glória a Deus. Nós não temos mais nada com este mundo. As coisas velhas já, tudo se fez. Sede santos, porque aquele que o chamou. Quem aqui foi chamado pelo Senhor? Você foi chamado pelo Senhor? O Espírito Santo falou ao seu coração, diz: vem, se entrega a Ele. Amém? Então aquele que nos chamou é santo, e para caminhar com Ele é necessário andar em santidade. Amém? É necessário para caminhar com o nosso Deus andar em santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Meus irmãos, no céu não entra pecado. Carne e sangue não herdam o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Carne e sangue não herdam o reino dos céus. Aí você diz: mas pastor, eu sou homem, sou mulher. Como que eu vou andar em santidade neste mundo? A Bíblia diz que Deus, né, Ele é provedor. E essa provisão não está relacionada só às questões físicas, mas a provisão está relacionada também à questão espiritual. Deus só nos pede aquilo que é possível a nós, a Ele oferecer. Por quê? Porque é Ele quem nos dá a condição para tal. Não parte exclusivamente de nós, mas a condição quem nos dá é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então todo pai, ele é o líder dentro da sua casa. Ele deve ser o exemplo. Ele deve ser a referência. Alguém que devemos parecer. Nosso Deus tem essas características. Amém, amados? Todo pai, ele é provedor, não é verdade? Lembra quando você morava na casa dos seus pais? Ou você que mora ainda? Aí a sua mãe chega assim, ou sua mãe ou seu pai: ô filho, ou filha, vem almoçar, vem jantar. Irmão? Vem almoçar, filho, vem jantar.
Quando você mora na casa do seu pai e da sua mãe, você trabalha, você tem sua condição financeira, você colabora com as coisas de casa porque é o certo. Se você mora com seus pais e você tem condição financeira, colabore, não fica só guardando dinheiro não, irmãos. Paga uma conta de luz, paga a internet, né, irmãos? Colabora. Mas você não tem o peso da responsabilidade. Você está na casa do seu pai. Mas você, quando você foi morar, eu lembro quando eu fui morar com minha esposa, o gás faltou. E agora, irmão? Vou ligar para a mamãe? Não, eu não estou na casa dela. Eu tenho que me virar, irmão. Tenho uma esposa, uma casa para cuidar. Vai trabalhar. Ó, irmão, quem quer casar, vai trabalhar. Às vezes o menino quer casar, irmãos, não tem dinheiro para comprar um suquinho, né? Tem dinheiro para comprar um suquinho com a namorada na praça. Trabalhar, irmão. Amém? Vai trabalhar, fazer alguma coisa. Deus dá estratégia. Deus dá estratégia. Amém? Então, o pai, ele é o provedor. Dentro dessa casa, você como pai, você como mãe, não é? Você pensa no sustento dos teus filhos, na roupa, na educação, não é? Na saúde. Você é o provedor. Nós servimos a um Deus, irmãos, que é provedor. Nosso pai, tanto na área física quanto na área espiritual. Se eu chamasse aqui pessoas para contar testemunhos, se eu te chamasse para contar testemunhos aqui, quantos você não teria a contar? De momentos que o Senhor te socorreu. Como você na casa do seu pai, né? Ô filho, vem sentar à mesa, o almoço está pronto. Quantos? Vamos ler aqui em Mateus 6. Mateus 6:30. Mateus 6:30. Está escrito assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Pode passar, por favor. Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Vamos continuar, vamos ler todos juntos aqui, por favor, após a vírgula. Mas o Pai Celestial de vocês, você como pai, o provedor da sua casa, você sabe o que seu filho precisa materialmente? Meu filho precisa de uma bolsa nova para a escola. Às vezes ele não falou para você, mas você viu ele com a bolsa rasgadinha ali, né? Mas meu filho precisa de uma bolsa nova. Meu filho precisa de intervenção aqui nessa área. Então olha, se você, um homem natural, sabe do que os seus filhos, do que o seu filho precisa, olha o nosso Pai Celestial. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Pode continuar passando. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas? Jesus não está dizendo aqui que tudo vai ser dado, ele está dizendo essas coisas. Ele está falando aqui, qual é o contexto do versículo? Os discípulos estavam preocupados, ansiosos quanto às questões da vida. Comer, beber e vestir. Era preocupação, comida, bebida e vestimento. Aí Jesus usa o exemplo, né? Vejam as ervas do campo, né? Se vestem bonita, logo secam. Vejam os passarinhos, não plantam em celeiros, não guardam em celeiros, não plantam, mas o Pai os tem mantido. Quanto mais vocês. Não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados por coisa alguma. Irmãos, você serve um Deus que é provedor. Se você é filho, você nasceu de novo, você entregou sua vida a Jesus Cristo, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Pai, Ele cuida de você em todas as áreas. Não fique ansioso, não perca o seu sono. Tem pessoas que estão entrando em depressão, irmãos, ansiosas, não conseguem dormir. Você serve um Deus que é provedor. Você tem um Pai que é provedor.
Mas não somente provedor nas questões físicas da vida, nas necessidades básicas da vida. Ele é provedor também na questão da nossa santidade. Vamos aqui ler Coríntios, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10, 13. Deixe-me só abrir aqui porque tem uns versículos a mais. Vamos ler só a partir do 13. Vamos ler o 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Amém, irmãos? Deus é. Ele não permitirá que vocês sejam tentados. Aqui é a provisão de Deus. Mas não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo, providenciará um escape para que a possam suportar. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Então Ele é o provedor, tanto na área física quanto na área espiritual. Você é filho desse Deus? Você pode chamá-lo de Pai? Agora veja, Jesus, Ele ensinou na oração do Pai Nosso, já tem o título, né? Os discípulos chegaram a Jesus, irmãos, isso é interessante, porque os discípulos não pediram a Jesus para ensiná-los a curar, não pediram a Jesus para ensiná-los a fazer milagres, para ensiná-los a expulsar demônios. Jesus ensinou, mostrou como é, mas não está escrito em nenhum lugar eles pedindo essas coisas para Jesus, mas eles pediram a Jesus orar. Nos ensina, Senhor, como devemos orar, porque eles viram que a oração era a intimidade do Filho com o Pai. Jesus ia para lugares desertos, eu e o Pai. Ele ia para um lugar deserto, orar. Todo filho que não se relaciona com o seu pai, a sua identidade não é firmada. A sua identidade não é firmada, porque não tem relacionamento. Tem muitos homens por aí que fazem um filho e deixam lá, não se relacionam com aquele filho. Não tem tempo de convivência, não gera identidade paterna. Mas Jesus está ali mostrando aos discípulos, não é? O relacionamento pessoal entre ele e o Pai. Ele mesmo disse, não faço de nada mesmo, sem que primeiro o Pai me tenha revelado. Sei que primeiro o Pai me tenha revelado, de nada faço de mesmo. Primeiro é o Pai que direciona, é o Pai que orienta, é o Pai que diz o que tem que acontecer. Jesus, quando vai a João para ser batizado, João tenta resistir. Não sou eu que devo batizar o Senhor, não. É o Senhor que deve me batizar. Jesus disse, João, essa é a vontade do Pai. É assim que Ele quer. João vai e batiza Jesus. Quando ele está batizando a Jesus está saindo das águas, o céu se abre, o Espírito Santo vem numa forma parecida com uma pomba e ouve-se a voz do Pai. Este é meu filho amado, que me dá muita alegria. Diga glória a Deus. Então o Deus que você serve, meu irmão, Ele é provedor. Ele vai guardar você em todas as áreas. Ele vai prover. Se a tentação vier, se o inimigo se lançar contra você, Ele vai providenciar o escape. Amém? Ele sempre vai providenciar o escape. O nosso Deus, Ele é provedor. Ele é líder, que nós nos espelhamos, é a nossa referência como nosso Pai. Só que Deus, os pais, eles também corrigem. Eles educam os seus filhos. Você como pai, você corrige o seu filho. Corrige ou não corrige? O pai que não corrige o filho não ama. Pai que não corrige o filho não ama. Pai que passa a mão na cabeça em tudo. Às vezes chega em casa, aí a professora manda um bilhetinho lá. Olha, seu filho está assim, assim na aula. Aí o pai lê o bilhete na frente do filho. Eu vou lá discutir com essa professora e vou... Tá. É, irmão?
Ele não vai lá para averiguar, saber a situação. Ele já mostra lá para o filho dele, né? Tirando a autoridade de quem tem autoridade na sala de aula. Eu lembro que quando era criança, eu sou do interior, irmãos, sou daqui não. Quando eu era criança no interior, nós tínhamos, o tempo que eu morei lá, eu lembro da referência, da obediência às pessoas mais velhas. Não que uma pessoa mais velha falava, se tu não obedecesse, quando chegasse em casa o couro comia, viu? Os mais velhos tinham, né, firmeza. Por exemplo, se um menino saísse de casa e um mais velho olhasse em algum lugar, falava, menino, o que é que tu faz aqui? Vai para tua casa. Porque ele sabia que o pai daquele menino não deixava ele sair daquele jeito. Aí o menino, ia para casa, né? Chegava em casa, que ele passava, ele falava para o pai, e o pai não ia brigar com ele que mandou o filho para casa, o pai ia corrigir o seu filho. Ia falar para o filho, ia mostrar para o filho que aquilo que ele tinha feito era errado. Então todo pai educa, todo pai corrige. Você, como pai e mãe, você educa os seus filhos? Você corrige eles? O nosso Deus, como o nosso pai, nos corrige. O nosso Deus, como nosso pai, nos educa, é o que está aqui em Hebreus. Abra aí sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versos 4. Hebreus 12, 4. Hebreus 12, 4. Olha só. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramarem o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês, como a filho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Então, olha só, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Sinal que você é filho, irmãos. Se Deus te repreende, se Deus te corrige, se Deus te educa. Se Deus não corrige você, se Deus não te educa, você não é filho. Preste atenção. Se você está pecando, está tudo do mesmo jeito, você não sente a correção de Deus, você não sente o alerta de Deus, você não vê a mão de Deus, é porque ou você não é filho, ou Deus te entregou ao desejo do teu coração. Deus entregou ao desejo do coração, não é isso aí? Aí vai vir só a repressão do último dia lá, no lago de fogo e enxofre, né? Então vamos lá. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Versículo seguinte. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga. Olha só, Deus faz o que, irmãos? Castiga. Lembra do seu pai que botava você no milho? Vai sentar aqui no cantinho da disciplina. Fica aqui no cantinho da disciplina, né? E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Quem é que ele castiga, irmãos? São os estranhos? Não. Quem é que ele castiga e corrige? Quem aceita como? Você aceitou o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Então você é filho. Fique atento. Se vacilarmos, ele vai nos corrigir. A vara está na mão dele. Amém, irmãos? Se a gente pisar assim, ele corrige. E a melhor coisa que nós temos para fazer, quando o Senhor vem nos corrigir, é baixar a nossa cabeça, falar assim, sim, Senhor. É ficar em silêncio e não tentar, irmão, argumentar, mas é saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Senhor, o Senhor está me corrigindo é porque é para algo bom, é para um propósito bom, é para mim não me perder com o mundo. A correção de Deus é para você não se perder com o mundo. Amém, amados? A correção de Deus é a demonstração de amor. É Deus falando a você, eu te amo, e por eu te amar, eu vou te corrigir agora, eu vou te disciplinar, porque eu estou te mostrando aqui, tu não está indo, mas eu vou aqui, segurar aqui a corda, segurar o cajado, né, irmão? Tem um momento que Deus, ele quebra a gente, né, irmão? É um momento que Deus fala assim, eu vou te quebrar um pouquinho aí para te aprender, né? Tá muito... Aí Deus vem. Não é, irmãos? Então, nosso Deus é maravilhoso. Pode passar, por favor.
perseverem na disciplina. Deus os trata como quem? Deus nos trata como? Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? É uma pergunta, né? Qual filho não é disciplinado pelo pai? Tem aqui algum pai que nunca disciplinou o filho? Eu não estou falando de bater, não, só de bater. Mas disciplinar, de orientar, de dizer como é, não faz isso, menino. Quem nunca disciplinou o filho? Algum pai aqui? Ah, não tem, né? E Lucas, já disciplinou teus filhos? Vamos lá. Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são o quê? Bastardos, não filhos. Versículo seguinte. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai espiritual, para assim o quê? Olha aqui a causa da disciplina, para assim vivermos. Amém, irmãos? Para assim vivermos. Então, o nosso Deus, que é o nosso Pai por meio de Cristo Jesus por adoção, Ele é o nosso exemplo, a nossa referência, alguém que nós devemos parecer, ser de santos, porque o Senhor, vosso Deus, é o santo. Ele é provedor, Ele provê tanto na área física quanto espiritual. Se Ele alimenta a criação, são os pássaros, os animais, Ele cuida da nossa vida naquilo que é necessário. Amém, irmãos? Ele provê, não nos deixando passar por tentação, o qual não sejam humanas. Aquilo que nós podemos suportar, vindo a tentação, nos dá o escape. E Ele nos corrige, nos disciplina, nos educa, nos orienta, nos direciona. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é o nosso Pai. E aí Jesus chama Deus, na língua aramaica, né? Abba, Pai. Que significa paizinho, não é? Papai, era como as crianças se referiam aos seus pais de forma íntima. E os judeus, quando ouviam Jesus falar Abba, no ouvido deles, aquilo ali, irmãos, era uma agressão. Mas Jesus veio para tornar você filho, para você ter intimidade, relacionamento com o Senhor, para você descansar na presença dEle como filho amado, aquele que está debaixo da sua mão poderosa, e Ele cuida, Ele sustenta, amém, amados? Ele abençoa. Nós servimos a um Pai maravilhoso, amém? Você pode ficar em pé no seu lugar em nome de Jesus, aplaudir.